Ele segue aqui comigo para me ajudar a entender melhor esse assunto, porque a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam nessa manhã 9 pessoas com envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros no ano de 2019. E a deputada Flor de Lis, viúva do pastor, foi denunciada por ser suspeita de mandante dessa morte. Pablo, obrigada, bom dia para você. Enfim, quais são as informações, então? Bom dia, Patrícia. Bom dia para você que está ligado no Band News TV. Patrícia, segundo a Força Tarefa, que é da Operação Lucas 12, Lucas é uma passagem bíblica, né? A deputada federal Flor de Lis é a mandante do crime. Ela não pode ser presa por conta da imunidade parlamentar. Só para explicar quem é a Flor de Lis, para quem está nos acompanhando, Flor de Lis é a deputada federal eleita pelo estado do Rio de Janeiro, a mulher com mais votos na eleição de 2018, era até apontada como pré-candidata a uma prefeitura no estado do Rio de Janeiro, agora, no ano de 2020, provavelmente a capital fluminense, e ela acabou sendo acusada da morte do marido, que aconteceu em junho do ano passado. Entre os presos estão 6 filhos do casal, uma neta e um ex-PM, além da mulher dele. Tem um número atualizado aqui de presos, ô Patrícia. São 9 mandados sendo cumpridos, 7 pessoas foram presas hoje. 2 pessoas já estavam presas em outra parte dessa operação. Segundo a polícia, antes do assassinato a tiros, Flor de Lis tentou matar o marido pelo menos 4 vezes, uma delas com veneno na comida. Um dos endereços dos 17 mandados de busca e apreensão foi a casa da deputada, local do crime, que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um detalhe importante com relação a isso, há pouco o delegado Antônio Ricardo, que é responsável por essa ação, responsável pela investigação também da Polícia Civil do Rio, disse que Flor de Lis demonstrou surpresa ao ver na porta de casa, agora cedo, os policiais civis para o cumprimento de mandados de prisão. Pablo, inclusive, o apartamento funcional da deputada lá em Brasília também foi alvo de buscas, agora cedo, pouco antes das 7 da manhã, os policiais civis do Distrito Federal deixaram também um imóvel por lá, carregando malotes e malotes. Esse inquérito, Pablo, vale a gente salientar aqui, concluiu que Anderson foi morto, então, por questões financeiras e também de poder na família. O pastor, ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flor de Lis e, de acordo com as investigações, já planejava ela, a deputada ali, desde 2018, o assassinato do marido. E ela é uma das 11 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Depois do crime, Flor de Lis relatou em depoimento à polícia, e até à imprensa, a gente tem aqui algumas imagens, que o pastor teria sido morto naquela ocasião por um assalto. Mas não é o que revelou, então, as investigações. Inclusive, uma imagem que rodou agora há pouco é a imagem do local do crime, que é a porta da casa da família de Flor de Lis e de Anderson. A deputada vai responder por 5 crimes, Patrícia. Homicídio triplamente qualificado, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso. Pelo envenenamento, ela pode responder por tentativa de homicídio. Para o delegado Antônio Ricardo, o Antônio é diretor do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa no Rio. Cerca de 20% da família da deputada federal tem envolvimento no assassinato do pastor. E a investigação na polícia chegou ao fim após 1 ano e 2 meses. Para o delegado, a motivação é justamente a insatisfação da deputada com a forma com a qual o pastor tocava a vida e fazia movimentações financeiras da família. 20% porque junto o casal tem 55 filhos. Nossa. Boa parte desses filhos fazem parte de um projeto que é o Ministério Flor de Lis, que é justamente de adotar crianças carentes no estado do Rio de Janeiro, Patrícia. Então, só relembrando aqui o caso, o crime aconteceu na noite do dia 16 de junho de 2019. Anderson foi morto com mais de 30 tiros na garagem de casa, essa que o Pablo nos salientou, onde ele morava justamente com a família, em Niterói. E para a polícia ficou evidente ali que havia a intenção de matá-lo, porque, afinal, 30 tiros, ninguém sofre um assalto com sinais aí de execução, sem que ele tivesse a menor chance de reagir. Flávio dos Santos, filho nesse caso biológico de Flor de Lis, foi apontado como autor dos disparos que mataram o pastor. Ele, Pablo, que inclusive foi preso no velório do padrasto. Aliás, e a pistola do crime foi encontrada onde? Encontrada na casa da deputada. Naquele dia da prisão, Flor de Lis se mostrou muito assustada, muito surpresa, disse que não poderia imaginar, que provaria a inocência de seus filhos, mas o que a polícia mostrou
é que justamente o envolvimento dela é direto como mandante e de filhos como executores, pessoas que compraram armas, pessoas que planejaram esse ataque. O telefone do pastor nunca apareceu, poderia comprovar, inclusive, as movimentações que ele teve minutos antes da morte, ao chegar em casa no bairro de Pendotiba, região oceânica de Niterói. Patrícia. Valeu, Pablo. Pablo que está desde cedo acompanhando essa história. Muito obrigada pelas suas informações. Já já o Pablo volta aqui comigo para falar da final da Champions, né? No final, não deu para o Neymar, né, Pablo? 6 vezes Bayern de Munique. Só para encerrar com relação ao caso da Flor de Lis, há uma coletiva agora às 10h30 da manhã da Polícia Civil, em instantes outros detalhes, e em Brasília a Câmara dos Deputados vai ser acionada ainda ao longo da manhã e a deputada pode ser afastada de seu cargo no PSD.